Olá, concurseiro, olá, concurseira. Tudo bem com você? Espero que sim. De volta aqui o professor Gabriel Velasco para junto darmos continuidade ao estudo da lei orgânica aí do município de Lins, em São Paulo. Mas antes, tá? A gente está aí com a meta de chegarmos a 1.500 inscritos. Eu conto com a sua ajuda, então, te convido a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, dar o like aí, que é muito importante, você ajuda muita gente, e compartilhe esse conteúdo que também nos ajuda muito no crescimento do canal. A gente disponibiliza as aulas e também esperamos que você nos ajude aí deixando o seu like, que é muito bom porque será muito importante para o crescimento do canal. Legal? Bom, vamos seguir aí a partir do capítulo 3, tá? Agora a gente vai começar a falar de você, servidor público, está se preparando e acredito que você conseguirá alcançar o seu objetivo dentro do seu esforço, ok? Então, dos servidores municipais, seção 1 do regime jurídico único. Artigo 79, o município instituirá regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e fundações públicas, bem como os planos de carreira. Bom, regime jurídico único aí, a gente fala se você vai ser estatutário ou se você vai ser seletista. Quando estatutário, você é regido pelo estatuto, lá no setor da União, né, na administração da União, é a Lei 8.112, você não tem PIS, você tem PASEP. Quando você está regido pela CLT, você está inscrito no PIS, ok? E tem algumas diferenças quanto a 8.112 do estatutário. Mas aqui, como é município, você será regido lá pelo Estatuto dos Servidores Públicos, tá? Que a gente também vai começar a estudar, ok? A aula será lançada em breve. Então, olha só, parágrafo único. Lei complementar disporá sobre as condições para o provimento de cargos e empregos de direção nas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Vedada a nomeação, a designação daqueles considerados inelegíveis para qualquer cargo, nos termos da legislação federal. Seção 2 dos direitos e deveres do servidor. Subseção 1 dos cargos públicos. Artigo 80. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Existem alguns cargos aí que são exclusivos de brasileiros natos, mas a gente não vai entrar nesse detalhe, porque eu tenho naturalizado e tenho nato. Tem alguns cargos que não podem ser preenchidos no governo, tá? Por naturalizados. Parágrafo 2º. A lei reservará percentual aos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Artigo 80-A. É vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores, ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública municipal, direta e indireta, inclusive fundacional dos poderes executivo e legislativo, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, por violar a Constituição Federal. Então, a gente tem alguns termos aí, pessoal, por exemplo, fala da administração direta, da indireta. A administração direta a própria prefeitura, a administração indireta eu tenho as autarquias, as fundações, tá? Então, nesse caso aí, é vedado esse tipo de parentesco. Artigo 81. O Executivo e o Legislativo Municipal elaborarão anualmente listagem de todos os funcionários públicos municipais, especificando o cargo e função que exercem e a seção, divisão e ou diretoria
aqui estão subordinados. Subseção 2, da investidura, ou seja, é quando o servidor ele efetivamente é investido em cargo e começa ali a sua carreira no serviço público. Então vamos lá. Artigo 82, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Tá? Então, aí eu já tenho, desde já, a informação que o cargo de comissão ele será de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 1º. É vedada a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso na administração pública. Parágrafo 2º. É vedado o uso discriminatório do termo boa aparência por ocasião da divulgação de proposta de emprego. Parágrafo 3º. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, caso previsto no edital. Então, chama a atenção de vocês aqui, porque esse parágrafo ele parece inofensivo, mas não é. Então, o prazo de validade do concurso será de até 2 anos. E ele também poderá ser prorrogado uma única vez por igual período. Tá certo? Guarda essas informações. Parágrafo 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Então, 2 pontos aqui. Primeiro, o concurso público ele é de provas ou de provas e títulos, tá? Dependendo do nível e do cargo, ele será de provas ou de provas e títulos, tá? E outro ponto que é o candidato ele foi aprovado, certo? Mas posteriormente houve outro concurso, tá legal? Enquanto esse estiver em validade, o que o primeiro candidato fez, ele deverá ser convocado antes daquele que fez o concurso posterior. É isso que ele fala na parte final do parágrafo. Parágrafo 5º. É vedada a realização de concursos públicos com a finalidade de cadastro de reserva. Isso aí durante muito tempo foi motivo de discussão e aqui é a primeira lei orgânica que eu vejo trazendo essa regra. E é muito importante, né? A expectativa de você entrar já é grande. Quando é vaga, imagina cadastro de reserva, que pode ser que entre ou não. Né? Então, cria aquela dúvida. Então, esse parágrafo é importante para você que vai fazer concurso, um concurso aí de Lins. Subseção 3 da contratação por tempo determinado. Artigo 83. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Parágrafo único. As contratações a que se refere o caput deste artigo, ou seja, o artigo lá em cima, o 83, né, não serão por prazo superior a 12 meses. Subseção 4 da remuneração. Artigo 84. Acompanhem comigo. A remuneração dos servidores públicos e os subsídios do prefeito municipal, do vice-prefeito e dos secretários municipais somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, bem como a dos vereadores por resolução, observada a iniciativa privativa, em cada caso assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Então, a remuneração aí, resumindo, prefeito, vice-prefeito, secretários, tá? Será por lei específica, tá? Já dos vereadores será por resolução. Parágrafo 2º, o vencimento dos cargos da Câmara Municipal não poderá ser superior ao pago pelo Executivo. Também é importante esse parágrafo.
tá? Então, vamos prestar atenção aqui que os vencimentos da Câmara Municipal, que representa quem, pessoal? Ele pode colocar lá legislativo, tá? Então, o vencimento dos cargos do legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo executivo. Tá comigo aí? Vamos lá. Seguindo, parágrafo 2º, por exceção não ficará sobrestado o exame do veto, cujo prazo de deliberação tenha se esgotado. No sobrestado é paralisado, né? Não ficará parado, paralisado. Parágrafo 3º, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, função e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros do Poder Executivo e Legislativos, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder subsídio mensal em espécie dos ministros do Superior Tribunal Federal. Grande esse parágrafo. Então, o que você vai fazer? Dá uma pausa aí, destrincha esse parágrafo em pedaços para você entender melhor. Mas, a grosso modo, é que o salário desse pessoal com remuneração, enfim, não poderá ser superior aos que são pagos aos ministros do Superior Tribunal Federal. Mas dá uma lida com calma, vai desmembrando ele para você entender melhor. Parágrafo 5º, os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Parágrafo 10. O vencimento terá um adicional para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Isso aí é para quem exerce aquelas atividades em locais e cargos que requeiram um adicional. No caso aí eu posso dar um exemplo do pessoal da radiologia, que mexe lá com radiação, tá? Aí teria que ver se é insalubridade, se é periculosidade, tá? Se tem alguém aí que é técnico em radiologia, pode deixar o comentário aqui. Parágrafo 11. O vencimento não poderá ser diferente no exercício de funções e no critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Lógico, a vaga está lá porque um é negro, o outro é pardo, ele vai ter o vencimento diferente? Não, até porque a vaga está lá e já vem com o valor que será pago ao servidor. Parágrafo 17. Subsídios, vencimentos, remuneração, proventos da aposentadoria e pensões e quaisquer outras espécies remuneratórias adequar-se aos limites decorrentes da Constituição Federal, não se admitindo a percepção de excesso a qualquer título. Subseção 6 das licenças, artigo 86. A licença gestante, sem prejuízo do emprego e da remuneração, terá duração de 120 dias. Parágrafo 1º. O prazo da licença paternidade será fixado em lei. Bom, aqui é bem resumido, porque é lei orgânica. No estatuto a gente vai ver mais aprofundado. Subseção 9 do direito à greve, artigo 89. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. É lógico, aqui a gente fala de direito de greve. O servidor ele tem direito de greve? Tem, está na Constituição. Com uma observação para aquelas funções, aqueles cargos que são essenciais, tá? Cargos essenciais, de funções essenciais, atividades essenciais, que não poderão fazer greve. Tá legal? Seguindo aí, pessoal, subseção 10 da Associação Sindical, artigo 90, servidor público poderá sindicalizar-se livremente. Subseção 11 da estabilidade. Aí sim, coisa boa, né? Vamos lá. Artigo 91. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício
os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. É lógico, aí a gente está falando do período de estágio probatório, correto? Que você passará, a partir do momento que você entrar em exercício, você passará a ser contado 3 anos de estágio probatório, que bate aí com o período para você adquirir a estabilidade. Parágrafo 1º, o servidor público estável só perderá o cargo, primeiro, em virtude de sentença transitada em julgado, ou seja, quando se esgotam os recursos. Acabou, não tem mais como recorrer. Segundo, mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa, o famoso PAD. Terceiro, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então aqui a gente tem algumas informações, lembrando que também isso daí faz parte lá do estatuto, que a gente vai estudar mais aprofundadamente, mas aqui tem o seguinte: primeiro, o servidor ele é estável e ele é demitido, tá? Se for invalidada essa sentença, então ele será reintegrado. Então, reintegração tem a ver com demissão de funcionário estável, servidor estável, e que a sentença judicial tenha sido invalidada. Tá legal? Recondução. Aí já fala de servidor que estava ocupando outra vaga, ele é estável e será colocado novamente no cargo de origem, sem indenização. E aproveitado, aí já fala em funcionário, servidor, que estava em disponibilidade. Tá legal? Então, cada termo desse tem uma situação. Mas lá no estatuto a gente vai ver com mais calma e mais aprofundadamente. Parágrafo 3º, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Lembra? Eu falei do estágio probatório para alcançar a estabilidade. Parágrafo 5º. É assegurado o prazo de 2 anos de efetivo exercício para aquisição da estabilidade aos atuais servidores em estágio probatório, sem prejuízo da avaliação a que se refere o parágrafo anterior, desde que tenham ingressado no serviço público até a data da promulgação da emenda constitucional 19, aí de 4 de 6 de 98. Por quê? Deixa eu explicar isso daqui. Professor, está contraditório, aqui fala de 2 anos. O pessoal fala de 2 anos aí, para quem ingressou, né, seria isso, antes da data dessa emenda constitucional. Tá legal? Até porque já teria passado o tempo. Tá? Então, a partir de agora não, tá? Da data aí da emenda constitucional, são 3 anos para conseguir a estabilidade, tá? Seria aí o estágio probatório de 3 anos. Subseção 12 da acumulação. Artigo 92. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observados, em qualquer caso, o disposto no parágrafo 3º do artigo 84. Mas o importante, depois você volta lá, mas o importante é a gente ter em mente o seguinte: pode acumular 2 cargos aí? Pode acumular cargo? Perdão, pode. Primeiro, tem que haver compatibilidade de horários. Segundo, poderá ser nos 3 casos aí, que 2 de cargo de professor, 1 de cargo de professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos privativos de médico. Então, a acumulação ela tem
essas regras e a principal dela é ter compatibilidade de horários para acumular 2 de professor, 1 de professor, outro de técnico ou científico e 2 de médico, privativos de médico. Tá legal? Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Subseção 13 do tempo de serviço. Artigo 93. O tempo de serviço público federal, estadual, municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Então, se você foi servidor do Estado, da União, até mesmo do município em outro cargo, e fez concurso para um cargo diferente, você vai trazer o tempo de serviço prestado em outros locais da administração pública. Subseção 14 da aposentadoria, artigo 94. O servidor será aposentado, primeiro, por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei e proporcionais nos demais casos. Então, aí, se for esses tipos de doença aí, serão integrais, em outros casos proporcionais. Inciso 2º, compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Terceiro, os casos de voluntários. Então, vamos lá. Voluntariamente, a linha A, aos 35 anos de serviço, se homem, 30 se mulher, com proventos integrais. Então, você entrou, trabalhou como homem 35 anos na administração pública aí do município, você será aposentado com proventos integrais. No caso de mulher, 30 anos. B. Aos 30 anos de efetivo exercício, em funções de magistério, se professor, e 25 se professora, com proventos integrais. C. Aos 30 anos de exercício, se homem, e aos 25 se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. E D. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, a gente vê aí que integral, pessoal, só temos aí, no caso de voluntariamente, com 35 anos de serviço, se homem, 30 se mulher, e também 30 se homem e 25 se mulher, se for no magistério. Tá legal? Então, esses são integrais. Os demais, proporcionais. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos. Parágrafo 3º. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade particular, rural e urbana, hipótese em que diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. Então, não será trazido só o tempo de serviço prestado ao serviço público da União, do Estado ou do município. Então, aí, também aquele que vier da iniciativa privada será computado. Subseção 17 do mandato eletivo, artigo 97, ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as disposições contidas na Constituição Federal. Subseção 18 do direito de requerer, artigo 97. Artigo 97-A. É assegurado ao servidor público municipal o direito de requerer ou representar, pedir reconsideração e recorrer dos atos da administração que o prejudiquem. Parágrafo 1º. Os pedidos mencionados nesse artigo serão apreciados uma única vez, devendo a administração prolatar decisão no prazo de 10 dias, salvo prazo diverso por esta determinado. Parágrafo 2º. Cabe pedido de reconsideração quando o mesmo apresentar fotos e ou argumentos novos, sendo sempre dirigido à autoridade que proferiu a decisão.
Parágrafo 3º, caberá recurso do pedido de reconsideração quando desatendido ou não decidido, esse último dentro do prazo legal. Parágrafo 4º, a decisão final do recurso deverá ser prolatada dentro do prazo máximo de 30 dias, contados da data do recebimento na repartição, sob pena de responsabilidade. Capítulo 4 da Administração Municipal, seção 1, dos princípios. Artigo 105. A administração municipal direta, indireta ou fundacional obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência. Esse rol aí, pessoal, são de princípios e você tem que guardar. Então, são os princípios aí, ó. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência. Seção 2 das leis e dos atos administrativos. Artigo 106. As leis e atos administrativos externos deverão ser publicados por órgão oficial do município para que produzam os seus regulares efeitos. Parágrafo único. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida. Tá? Então, a gente está falando de atos não normativos que poderá ter a sua publicação resumida. Artigo 107. A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecer recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e forma de processamento. Adiante, artigo 108. Os atos administrativos de competência do prefeito devem ser expedidos com obediência às seguintes normas. Então, vamos ver primeiro decreto numerado em ordem cronológica nos seguintes casos. Coloquei só algumas aí. Aí você tem o dever de dar uma lida nas outras, tá? Então, quando a gente falar de decreto, a gente fala regulamentação de lei, instituição, modificação ou extinção de atribuições não constantes de lei, permissão de uso dos bens municipais, medidas executórias do Plano Diretor de Desenvolvimento Interno. Falando aí de portaria, nos seguintes casos: A. Provimento e vacância dos cargos públicos e demais atos de efeitos individual. B. Lotação e relotação no quadro de pessoal. C. Abertura de sindicância e processos administrativos. Aplicação de penalidades e demais atos individuais de efeito interno. D. Outros casos determinados em lei ou decreto. Contrato, terceiro, que serão nos seguintes casos: admissão de servidores para serviços de caráter temporário, nos termos do artigo 83 dessa lei, que a gente até deu uma lida. B. Execução de obras e serviços municipais, nos termos da lei. Então, aí eu tenho as formas de decreto, portaria e contrato. Tá? Dá uma lida aí novamente, pausa, faz uma anotação, que é importante. Parágrafo único. Os atos constantes nos itens 2 e 3 poderão ser delegados. No caso aí o 2, portaria, e o 3, contratos. Tá legal? Poderão ser delegados. Seção 5 da administração indireta e fundações. Artigo 111. As autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações controladas pelo município, primeiro, dependem de lei para sua criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização ou extinção. Aí fui lá para o quarto. Deverão estabelecer a obrigatoriedade da declaração pública de bens pelos seus diretores na posse e no desligamento. Tá? E você vai dando uma olhada lá também nos outros dois. Seção 7 da denominação. Artigo 113. É vedada a denominação de próprios municipais via logradouros públicos com o nome de pessoas vivas. Tá? Não pode essa homenagem
só poderá depois da pessoa falecer. Capítulo 5 dos bens municipais, seção 1 da administração. Artigo 116. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara, quanto àqueles utilizados em seus serviços e sob sua guarda. Vem comigo, é um pouquinho chata essa parte, mas a gente vai passar por ela. Artigo 118. Os bens patrimoniais do município deverão ser classificados, primeiro, pela sua natureza e em relação a cada serviço. São essas duas classificações dos bens patrimoniais, quanto à natureza, quanto à relação de cada serviço. Artigo 119. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Vamos lá, o inciso primeiro. Quando imóveis, tá? Então, olha aí, quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta, entidades autárquicas e fundacionais. E para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência dispensada na forma e nos casos regulados pela Lei Geral de licitações, certo? Então, olha lá, depende de autorização legislativa para os órgãos da administração direta, entidades autárquicas e fundacionais. Para os demais, inclusive as paraestatais, dependerá de avaliação prévia de licitação na modalidade concorrência. Tá legal? Falando de bens imóveis. Agora, de bens móveis, no inciso 2º, dependerá de avaliação prévia de licitação dispensada na forma e nos casos regulados pela Lei Geral de Licitações e Contratos, que é 8.166. A gente chama de 8.666. Então, lá, pessoal, quando bens imóveis, eles dependem de autorização legislativa, não fala nada. Então, a priori, os que vão depender de autorização legislativa serão os bens imóveis. E aí, nas regras que a gente viu. Legal? Artigo 122. O uso temporário dos imóveis dominicais, aí faltou um C aí, do município por terceiros, será autorizado ou permitido nos termos do regulamento observando sempre o interesse público. Os bens imóveis dominicais são aqueles de utilização pública. Aí eu falo de ruas, praças, tá, pessoal? Parágrafo 1º. A autorização será concedida por no máximo 90 dias, salvo no caso de formação de canteiro de obra pública, quando então corresponderá ao período de sua duração. Tá? É porque aí, às vezes tem uma obra lá para pavimentação, alguma coisa desse tipo. Tá legal? Pode ser um dos exemplos. Parágrafo 2º. A concessão de bens públicos de uso especial e dominicais dependerá de lei e concorrência e será feita mediante contrato, sob pena de nulidade do ato, salvo na hipótese do parágrafo 1º do artigo 120 desta lei orgânica. Bom, seguindo aí para o parágrafo 3º e parágrafo 5º, e posteriormente a nossa questão da aula. Parágrafo 3º. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, de assistência social ou turística, mediante autorização legislativa e licitação, formalizando-se mediante contrato. E o parágrafo 5º. A permissão de uso que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita a título precário, quando não tem força, tá? Esse contrato ele não tem força de prender a administração. E por tempo determinado, por ato unilateral do prefeito, através de decreto. Beleza? Tá comigo? Legal, pessoal. Chegamos ao fim da aula. Vamos para a nossa questão, que no fim de toda a aula a gente faz uma questão para fixarmos o conteúdo que estudamos.
Ó, o e-book já está quase pronto. O e-book ele terá 100 questões de lei orgânica e 50 questões de estatuto. Você poderá ter acesso a apenas o de lei orgânica, a apenas o de estatuto ou a ambos, se você preferir. Bom, a questão diz o seguinte: diante da análise da lei orgânica de Lins, marque a opção correta, vai lá embaixo de correto, sublinhe para você não se confundir. Alternativa A, a publicação dos atos normativos poderá ser resumida. Letra B, o prazo de validade do concurso será de até 2 anos, improrrogáveis. Letra C, é vedada a denominação de próprios municipais, vias e logradouros públicos com o nome de pessoas vivas. E letra D, o servidor será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos integrais, quando requerido pelo mesmo. Ó, pausa o vídeo aí, responda a questão, em seguida voltamos com o gabarito. Voltamos, respondeu, põe aqui o comentário, como você foi na questão. Voltando aí, ó, diante da análise da lei orgânica, ele quer a correta, a opção correta. A letra A, pessoal, a publicação dos atos normativos poderá ser resumida? Bom, a nossa referência está no artigo 106, que diz o seguinte: parágrafo único, a publicação dos atos não normativos poderá ser resumida. A nossa questão fala que a publicação dos atos normativos poderá. Não poderá. São os não normativos. Então, a alternativa está incorreta. Letra B. O prazo de validade do concurso será de 2 anos, improrrogáveis. A nossa referência está no artigo 82, parágrafo 3º, que diz que o prazo de validade do concurso será de até 2 anos. Tudo bem. Podendo ser, sim, ó, prorrogável uma única vez por igual período. Então, aqui a alternativa B está incorreta, que ele diz que serão 2 anos improrrogáveis. Letra C, é vedada a denominação de próprios municipais, vias e logradouros públicos com o nome de pessoas vivas. A nossa referência encontra-se no artigo 113, que fala exatamente o que está na letra C. É vedada a denominação de próprios municipais, vias e logradouros públicos com o nome de pessoas vivas. Então, até agora, a letra C, agora não, aí o nosso gabarito é a letra C, né? Vamos analisar a letra D. O servidor será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos integrais, quando requerido pelo mesmo. Bom, a referência nossa está no artigo 94, que fala sobre a aposentadoria que nós vimos. Então, ele será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade, ok, a questão fala isso, porém, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Não como a questão diz que, ó, proventos integrais, quando requerido por ele, não. Serão proventos proporcionais aos 70 anos de idade, de forma compulsória. Então, nosso gabarito aí ficou sendo a letra C. Legal? Bom, pessoal, terminamos mais uma aula, tá? Aqui o professor Gabriel Velasco, mais uma aula para a nossa conta. Chama a sua atenção de novo para o nosso e-book, que está quase pronto, está no forno. Assim que sair, nós colocaremos na descrição e você poderá ter acesso, porque treinar questões é fundamental para a sua boa colocação, classificação no concurso, tá? Também, ó, te chamo aí, te convido para se inscrever em nosso canal, ative o sininho para você receber notificações dos próximos conteúdos, vídeos e tudo que for lançado aqui no canal. Compartilhe o nosso conteúdo e não deixa de dar o like. Se a gente te ajuda com esse conteúdo, ajude o IASE a crescer e também dê o seu like. Estou deixando aqui o nosso Instagram, que é o @instituto.iase.oficial, também o nosso site, que é iaseapostilas.com.br. Dá uma visitada lá no nosso Instagram, no nosso site, que vocês vão gostar, tá? IASE, trabalhando para a sua aprovação. Um forte abraço, nos vemos em breve. Até a próxima aula.